Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre seletores. Na aula 2, nós aprendemos sobre a sintaxe do CSS. Vimos que uma regra CSS ela é composta aqui do seu seletor, né, e da sua declaração, que vai aqui entre chaves. A declaração é composta aqui de propriedade e valor, e se você tiver outras propriedades e valores, aqui vocês vão criando novas declarações, separando cada uma delas por ponto e vírgula. Tá? Nesta aula de hoje, nós vamos focar um pouco mais aqui nos seletores. Existem três tipos de seletores. Nós temos os seletores simples, esse aqui é um exemplo de seletor simples. Tá? Nós temos os seletores compostos, e nós temos os pseudo-seletores. Tá? Nesta aula, nós vamos focar nos seletores simples. O que são esses seletores simples? Né? Ele é constituído aqui de um só elemento, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Tá? Ele pode ou não estar associado com uma classe, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, um ID ou uma pseudoclasse. Tá? Mas o seletor simples é, de novo, constituído de um só elemento. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Seguindo aquele nosso padrão. Vamos abrir aqui o nosso diretório e vamos criar o arquivo da nossa próxima aula, da nossa aula 4 aqui. Vamos abrir aqui esse arquivo. Estamos visualizando aqui o texto, né? Um título aqui, o H1, e um parágrafo. Né? E vamos abrir também aqui o nosso CSS para edição também aqui no nosso Notepad++. Então, temos aqui tanto a aula 3, né, como o estilo. Vamos fechar aqui essa aba e vamos abrir a aba. Vamos abrir aqui o arquivo da aula 3 para da aula 4 para edição também. Então, estamos aqui, né? O arquivo da aula 4. Vamos alterar aqui aula 4. E o nosso CSS. Vamos atualizar aqui o nosso arquivo. Então, pessoal, na aula 2, né, nós vimos aqui como construir um seletor para atribuir a um elemento. Isso aqui é um seletor simples, esse seletor que nós estamos vendo aqui. E existem 5 tipos de seletores simples. Nós temos o seletor universal, o seletor elemento, que é esse que nós estamos vendo aqui, o seletor classe, ID e atributo. São esses 5 tipos de seletores simples que nós vamos estudar aqui nessa aula. Então, o que é esse seletor universal? Né? O primeiro seletor que nós falamos aqui. O seletor universal é aquele que a gente aplica a todos os elementos dentro do documento. Então, todas as instâncias de todos os elementos são alvos desse seletor. E como é que a gente representa o seletor universal? Através do símbolo asterisco. Então, asterisco informa que isso aqui é o nosso seletor universal. Né? Neste seletor universal, as regras que nós criarmos aqui dentro, né? Aliás, as declarações que criarmos aqui dentro, elas vão ser aplicadas a todos os elementos, a não ser que nós tenhamos uma regra mais específica. Né? E aí a gente vai falar de especificidade em uma outra aula. Mas vamos lá, vamos criar aqui uma regra para ser aplicada a todos os elementos. Eu vou remover aqui esse estilo, esses estilos que nós criamos aqui, e vamos colocar aqui no nosso seletor universal. Por enquanto eu não vou colocar nada, vamos só ver o resultado aqui. Vamos atualizar a página e ele está aplicando o estilo simples. Né? Vou colocar aqui no nosso seletor universal uma cor, e ele está aplicando agora em todos os elementos do portal. Aliás, em todos os elementos desta página. A gente poderia... O seletor universal ele acaba sendo muito usado para, em algumas situações, remover os valores padrão que são aplicados nos estilos aqui pelo browser. Então, por exemplo,
Em algumas situações, a gente utiliza aqui o seletor universal para definir aqui as margens como zero. Então, ele vai remover aquela margem padrão que o browser coloca para a gente. Ele removeu aqui, né? Quais são os outros seletores que nós temos? Vamos ver. O próximo seletor que vocês viram já é o seletor elemento. Então, vamos voltar aqui, né? E vamos criar aqui um estilo para o seletor elemento P, né? Que é esse elemento daqui. Neste elemento, eu quero utilizar a cor preta, por exemplo. Então, vamos colocar aqui opa, FF é branco. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas com relação a cores, eu aconselho até que vocês abram aqui em W3 Schools, né? Sempre façam uma pesquisa aqui por cores. Vou aproveitar e vou pegar uma cor diferente aqui, né? Vou pegar aqui esse azul aqui. E vamos colocar aqui. Então tá lá. Vamos ver aqui a diferença. Então ficou com azul numa tonalidade diferente do azul do título, né? Então, sempre que a gente quiser aplicar um estilo específico para uma determinada área, aqui para uma determinada tag, a gente pode estar informando aí utilizando esse seletor do tipo elemento. Aí a gente informa qual é a tag que a gente vai querer aplicar e cria o estilo. Agora existe um outro seletor, que é o seletor classe. Para utilizar o seletor classe, né, eu vou criar um outro parágrafo aqui. Né, a gente vai utilizar o atributo XHTML class. Então, vocês se lembram que quando a gente queria aplicar um estilo inline, a gente utilizava o atributo style. Né? Quando eu quero agora utilizar aqui em uma tag um seletor do tipo classe, aí eu vou informar aqui com o atributo class. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, destaque. Eu quero criar uma classe CSS com esse nome. Então, para isso, eu venho aqui, eu vou criar o nome da classe com um ponto na frente. Então, ponto, destaque. E aqui nós podemos informar, né, um outro estilo. Então, vou colocar aqui um estilo. Aliás, antes de colocar um estilo, vamos ver aqui o que acontece quando a gente coloca o nosso outro parágrafo. Então, os dois parágrafos estão recebendo o estilo do seletor elemento aqui. Agora, quando eu coloco esse outro atributo, essa outra declaração, então vamos escolher aqui uma outra cor, né, bem mais chamativa, por exemplo. Escolher esta daqui. O resultado é esse. Né? Então, apesar de nós termos aqui um estilo aplicado ao elemento P, né, o seletor do tipo classe, quando a gente chama ele dentro de uma tag, ele é muito mais prioritário. E por ser mais específico, né, ele acaba sendo o estilo que está sendo aplicado aqui nesta parte. Né? Uma outra coisa também, nós podemos ter várias classes aplicadas ao mesmo elemento. Então, por exemplo, se eu quisesse criar aqui uma outra classe, detalhe, por exemplo. Então, eu poderia criar aqui, né, um outro estilo, detalhe, e informar aqui.
E aí ele está aplicando aqui tanto o estilo destaque como o estilo, a regra aqui, detalhe, os dois no mesmo elemento, né? Basta a gente chamar separando com espaço aqui o nome de cada uma das classes. Um outro tipo de seletor é o seletor ID. Por que seletor ID? Nós aplicamos ele nos elementos que tenham o atributo ID informado. Então, por exemplo, se esse daqui a gente criou o elemento div aqui e eu quero dar um ID para esse div. O que é o ID, pessoal? Lembrem do XHTML. O ID é um identificador único do elemento. Então, se eu informar aqui que o ID dessa div é introdução, por exemplo, nenhum outro elemento, né, na página aqui poderá ter esse mesmo ID. E como é que eu aplico um estilo CSS em um elemento que tenha um determinado ID? Da seguinte maneira, esse é o quarto seletor. Seletor do tipo ID a gente cria botando um cerquilha na frente e o nome do nosso ID, introdução. Então, vamos colocar aqui. E aqui nós informamos a regra, né, que, por exemplo, eu posso colocar aqui background color e vamos escolher a nossa cor de fundo. Aqui. Então, o resultado vai ser que, como todos os elementos estão dentro da div, né, o fundo aqui da div ficou com essa cor. Agora, lembrem-se que o ID só pode ter em um único elemento aqui dentro do nosso